Quero convidar os queridos a abrir a palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 40, a partir do verso de número 34 ao 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus que fale ao seu coração através da palavra de Deus. Pai querido, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, para te adorar, para ouvirmos a tua palavra. Continue, ó Deus, a falar conosco através da tua palavra, ó Deus, e teu Espírito Santo venha gravar no nosso coração, nossa mente, a palavra do Senhor, para que não venhamos esquecer, mas possamos, ó Deus, ser convencidos pelo Senhor e direcionar nossa vida para fazermos a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Não permita que nada venha roubar a palavra do Senhor do nosso coração, mas que o Senhor venha cativar a nossa mente e o nosso coração, ó Deus, para atendermos a tua voz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, às vezes quando você lê o Velho Testamento e vê algumas imagens, você fica se perguntando qual o significado daquelas coisas ali, daqueles utensílios, do tabernáculo, de todos aqueles móveis do tabernáculo. Nós vamos tentar então aqui deixar a maneira mais clara para que você entenda o propósito de Deus já no Antigo Testamento, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Aliás, foi semana passada, se não me engano, quantos já viram lá na entrada, na saída indo para Realina, tem ali o monumento da Bíblia. Você já viu lá a Bíblia? Grandona, sim? Já passou por lá? Então, entrando ou saindo da cidade, você vai ver lá, e está lá registrado o Salmo de número 19, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quem tem a palavra de Deus na sua vida, tem a luz de Deus. Quem não tem, está andando nas trevas, na escuridão. Você tem feito uso dessa lanterna da Bíblia como luz para o seu caminho, para a sua vida? Ou será que a Bíblia está encostada lá no canto, empoeirada, e você não faz uso? Então, e a Bíblia tem esse propósito de nos mostrar a pessoa bendita e gloriosa de Jesus, de Gênesis até Apocalipse, apontando, mostrando quem é Jesus, para que você e eu, conhecendo a Jesus, tenhamos a salvação, sejamos salvos. E eu quero falar hoje, nessa noite, sobre a presença de Deus e a direção de Deus na vida do seu povo. A presença de Deus e a direção de Deus na vida do seu povo. Então, primeiramente aqui a presença de Deus representada pelo tabernáculo, que Deus mandou fazer. Deus mandou Moisés construir ali aquele tabernáculo que simbolizava a presença de Deus na vida do seu povo. E Deus ficou satisfeito quando o trabalho foi realizado, foi terminado, colocou todos os utensílios no seu lugar. A glória do Senhor então veio e encheu o tabernáculo, E é importante entendermos também que esses utensílios que estavam no tabernáculo depois estariam também no templo que seria construído por Salomão. Então vamos dar uma olhada aqui nessas imagens agora, que vai mostrar para nós os utensílios dos quais
revelam, mostravam, simbolizando a presença de Deus na vida do seu povo, né? Quando fala do altar do holocausto, o altar do incenso, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da propiciação, 12 pães representando cada tribo de Israel, e a arca da aliança, que era aquele caixote, né, onde tinha 2 querubins que ficavam no Santo dos Santos. Então, nós temos aqui, primeiramente, essa aqui é a arca da aliança, o altar do incenso, a bacia, o altar de bronze, que também era o altar do holocausto, lá em cima a mesa dos pães da propiciação e mais acima o candelabro, né? E a bacia, os sacerdotes lavavam depois dos sacrifícios, o altar do holocausto, né, que ficava na entrada do tabernáculo, e esse aqui que ficava lá dentro do Santo dos Santos, né, a arca da aliança, e aqui o candelabro, as luzes que eram acesas. Então a presença de Deus está manifestada, simbolizada aí com a presença do Pai, Filho e Espírito Santo, né, sendo representado aqui no tabernáculo. Está lá a arca da aliança. Não sei se você está dando para perceber os querubins que ficavam assim, né, em cima do propiciatório, essa tampa que tampava a arca ali é chamada de propiciatório, onde o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício, e dentro da arca da aliança ficavam os 10 mandamentos, as tábuas da lei, né? Também se colocou a vara de Arão e o maná, né? Depois ficou apenas os 10 mandamentos, né? Representando a lei de Deus, a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Por isso que ficava ali, tinha o pátio, tinha o santo lugar, e aonde se separava um véu, estava dentro, somente ali dentro daquele véu, a arca da aliança, o santo dos santos, né? Agora na próxima imagem, vocês vão entender como ficava dentro do tabernáculo, né? Começando aqui embaixo, com o primeiro, que é o altar do holocausto. Antes de chegar na presença de Deus, aqui Deus mostrando ao seu povo como ele queria ser adorado. Como ele queria ser adorado. Não é a gente inventar um jeito, não, vou adorar do jeito que eu estou deu na minha cabeça. Não. Deus queria ser adorado assim. Como? Para que ele fosse para que o pecador fosse aceito diante de Deus, ele tinha que trazer um animal, onde seria sacrificado aqui no holocausto, onde seria queimado esse animal, o sacerdote ficava com a parte do animal, o ofertante com outra parte, então assava aquele sacrifício ali, e aqui no holocausto era queimado, na oferta de holocausto, porque tinha vários tipos de ofertas, era queimado todo o sacrifício, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, significando que aquele animal estava representando ele, estava morrendo, o inocente morrendo no lugar do pecador. E aqui, queridos, mostrando que para antes nós podermos chegar ao Pai, vai lá na última imagem, lá pode, antes de chegarmos aqui no Santo dos Santos, nós precisamos primeiro, a porta de entrada do Santo dos Santos, pode descer mais aqui no altar do holocausto, simbolizando a presença do Senhor Jesus Cristo. Pode descer mais aqui, o altar. Ninguém chega ao Pai sem passar pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está ensinando ao seu povo que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Porque Jesus aqui era simbolizando aquilo que Cristo faria para que nós chegássemos à presença de Deus. Aí tem a bacia, o próximo, onde o sacerdote lavava. Depois aqui nós temos o santo lugar, né? Onde está aqui o altar do incenso e o candelabro, o altar, a mesa também da propiciação, representando a presença do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. E o Santo dos Santos, onde era levado o sangue do sacrifício, era levado e aspergido lá sobre a arca da aliança, sobre a tampa que chama de propiciatório.
mostrando que um sacrifício foi feito para que o pecador pudesse ser aceito por Deus. Caso contrário, jamais eu e você, como pecadores, podemos nos apresentar diante de um Deus que é santo, santo, santo. Deus está revelando a sua santidade. E para se chegar a Ele, é preciso ter o sacrifício. O sacrifício que vai o inocente morrer no lugar do pecador. O sangue de animais não lava, não purifica o pecado de ninguém. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, esse nos limpa, nos purifica de todo o nosso pecado. Amém, igreja? Então, o Senhor agora, nós não temos mais o tabernáculo. Por quê? Porque Cristo já veio, não temos mais, não usamos mais no nosso culto todos esses utensílios. Aqui não tem a bacia, não tem um altar lá no início, lá de bronze, né, onde fazia o sacrifício, não temos o candelabro, não precisamos mais disso. Voltar ao Antigo Testamento, esse não é o problema, a vontade de Deus. Tem igreja que está fazendo isso, né? Pegando esses utensílios novamente e trazendo de volta, né? Mas isso já ficou, isso era para mostrar aquilo que o Senhor faria através de Jesus. Por isso que o texto de João, eu vou ler para os irmãos aqui, João capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês observam que na manifestação de Deus no tabernáculo, a glória de Deus encheu todo o tabernáculo. E agora, como que a glória de Deus se manifesta? Na pessoa de Jesus. O texto de João 14, dizendo que o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou. A palavra no grego aqui para habitou é tabernaculou. Ele se fez tabernáculo, morada entre nós, cheio de graça. E como que se manifesta a glória de Deus na pessoa de Jesus? A graça de Deus e a verdade de Deus em carne e osso, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E graça, os irmãos sabem que é o favor imerecido, qual nós não merecemos. O Senhor se mostrou a graça de Deus, o favor de Deus, andando entre nós, e a verdade de Deus, andando entre nós. Assim a glória de Deus se manifestou entre os homens, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que João diz, e vimos a sua glória, a glória de Deus se manifestando na pessoa de Jesus Cristo. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje, queridos, que Jesus não está mais entre nós em carne e osso, mas a presença do Espírito Santo está conosco, né? Como que o Senhor manifesta a sua glória nas nossas vidas? Será que seria uma nuvem? Uma nuvem descer aqui para Deus manifestar a sua glória entre nós? Não. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, diz como que a glória de Deus se manifesta nesse tabernáculo, nesse templo que somos nós, que é a morada do Espírito Santo. Amém? Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, simbolizando a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta. E a glória, nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é chamada de santuário, templo do Espírito Santo. Como que essa glória se manifesta hoje entre nós? 2 Coríntios 3,18 responde, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Nós contemplamos a glória do Senhor. Como? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o Senhor, pelo Espírito Santo, está amoldando cada um dos seus filhos, amoldando a sua igreja, para que cada vez mais a igreja seja parecida com Cristo, com Jesus. A glória de Deus se manifesta na sua vida quando você se parece com Cristo. Quando a glória de Deus se manifesta na sua vida, quando você se parece
com Jesus. Quando cada vez mais nós somos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de agir, no nosso proceder, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas reações, quanto mais nós parecemos com Cristo, isso é glória de Deus. De glória em que somos transformados, de glória em glória. Deus manifestando na vida do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos. Esse é o plano de Deus, amados, nos fazer parecidos com Jesus. Porque a glória de Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a glória de Deus se manifesta na vida da igreja. Irmãos, quanto mais nós estivermos conscientes da glória de Deus, da presença de Deus, mais nós vamos querer viver em santidade, mais nós vamos querer agradar a Deus. Em todo o nosso proceder, em todo o nosso viver, mais nós vamos querer viver de acordo com a vontade do Senhor. Em toda a nossa vida, não só quando nós estivermos aqui, nesse ato de adoração coletivo, mas no nosso particular, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos, mais nós queremos agradar ao Senhor, porque nós temos consciência da sua presença na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Será que nós temos essa consciência? Você já levanta com essa consciência dizendo: o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu quero hoje é mais um dia de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje, e cada dia assim viver, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, para as pessoas possam ver Jesus em mim. Não porque nós somos merecedores, mas é a graça de Deus e a verdade de Deus se manifestando por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que Ele nos deu, que habita agora em nosso coração. Você tem essa consciência, meu querido, da glória de Deus, da presença de Deus na sua vida? Não é uma nuvem, não é uma fumaça para mostrar, revelar a presença de Deus, mas a presença do Espírito Santo no nosso viver dia a dia, sendo cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim possamos viver. Amém? As pessoas têm visto Jesus na sua vida, no seu viver, vê que você de fato é um cristão, que você é diferente, que você não é igual a todo mundo, que você realmente tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso se manifesta no seu viver, seja nas nossas ações, seja nas nossas palavras. Que a glória de Deus, Jesus Cristo, seja visto no nosso viver. E então essa é a presença de Deus, a presença de Deus na vida do seu povo. Vamos falar agora da direção de Deus. Deus está direcionando o seu povo, como Ele fazia lá no deserto, está fazendo hoje. Mas como? Nós vemos aqui no texto de Êxodo, capítulo 34 a 38, que quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite o fogo, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Meus queridos, nós como igreja e individualmente possamos ser guiados, dirigidos, conduzidos pelo nosso Deus. Amém? O que dirige a sua vida? O que conduz a sua vida? O que conduz as nossas vidas? A quem nós devemos ouvir e a quem devemos seguir para fazer, de fato, cumprir o propósito de Deus? A nuvem, então, representa a direção de Deus. E Deus, então, dá aos líderes para que obedeçam e vivam conforme a direção de Deus para o seu povo. Você vê que Moisés foi esse líder na vida do povo de Deus, e hoje
Hoje Deus nos dá os pastores, Deus nos dá os presbíteros, para que esses possam, vivendo de acordo com a palavra de Deus, mostrar a vontade de Deus ao povo. Não que o povo não tenha que consultar o que a Bíblia está ensinando, precisa. Porque se o pastor ou o presbítero ou o líder não estiver de acordo com a palavra de Deus, você não deve obediência. Mas se nós, pastores, presbíteros, liderança, estivermos de acordo com a palavra de Deus, então nós devemos obedecer. Porque é direção de Deus para mim e para a sua vida. E esses são abençoados quando nós ouvimos e somos obedientes. Porque nós entendemos que Deus colocou esses homens para nos abençoar. Os líderes então e o povo devem andar conforme a direção de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17, diz assim: obedecei os vossos guias. Interessante que aqui traz essa palavra, né? Guia. Para que é um guia? A própria palavra já está dizendo, é para guiar, para conduzir, para mostrar o caminho. Obedecei os vossos guias e sede submisso para com eles. Sede o quê? Submisso para com eles, pois eles fazem o quê? Velam, eles cuidam das vossas almas, eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. O pastor, os líderes, os presbíteros devem prestar contas dessas almas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, por isso não aproveita a vós outros. Então, o autor da carta aos Hebreus diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Você é uma pessoa obediente ou você é desobediente? Você é alguém que tem obedecido à voz do seu pastor, do seu presbítero, que está mostrando para você na palavra de Deus? E orem, meus queridos, oremos pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, para que sejam homens cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, sejam homens sábios e santos, para que sejamos conduzidos conforme Deus nos ensina na sua palavra. Na sua palavra. Ai daqueles que estão seguindo líderes, mas que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Líderes que muitas vezes estão arrastando multidões, mas não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas se nós entendemos que Deus nos colocou homens que têm o temor de Deus, estão sendo fiéis à palavra, nós estaremos também pecando se nós não somos obedientes a esses líderes que Deus tem colocado a nós. Eu vejo, irmãos, como as pessoas são abençoadas ou não. Você pode perceber, repara, por exemplo, na igreja, as pessoas que são pessoas abençoadas por Deus, se essas pessoas são pessoas que são obedientes ao seu pastor, aos seus presbíteros ou não. Observa para você ver. Se essas pessoas que são abençoadas, observe que você vai perceber que elas são pessoas obedientes, não são pessoas rebeldes, não são pessoas orgulhosas, são pessoas humildes, que entenderam. Não é porque o pastor e o presbítero não pecam, sejam perfeitos, ou devem mandar e você não pode falar nada, não é isso, mas entenderam que são pessoas que Deus colocou para te abençoar, para que esses temos que prestar contas diante de Deus. Por isso nós devemos guiar o povo de Deus conforme a vontade de Deus. E ali ficava claro isso na vida do povo de Deus, né? Quando a nuvem se levantava, o povo se colocava em marcha. Quando a nuvem baixava, o povo também se parava, né? Então, assim também devemos andar nós. Ore pela vida da liderança da igreja, para que nós tenhamos cada dia mais esse entendimento, essa compreensão
da presença de Deus e da direção de Deus, para que possamos andar conforme a vontade de Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? E eu quero concluir dizendo o seguinte: oremos para que tenhamos a profunda consciência da presença de Deus. Que eu e você possamos viver assim, ter essa consciência que a glória do Senhor se manifesta em nossa vida quando nós somos cheios do Espírito Santo. Segundo, oremos para que possamos andar conforme a direção de Deus, que sejamos obedientes aos nossos guias, aos nossos pastores, presbíteros, que andam conforme a Bíblia, que são fiéis à palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos pedir ao Senhor, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor em oração. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que falasse no nosso coração, e nós temos certeza que o Senhor falou, porque quando nós lemos a tua palavra, a boca do Senhor está falando conosco. Dá-nos a graça, meu Pai, de sermos obedientes à palavra do Senhor. Ó Deus, nós queremos andar sobre a tua direção. Abençoa, Pai, os pastores, os presbíteros. Faz-nos homens sábios e santos, ó Deus, cada dia, para ouvirmos a tua voz, para vivermos, ó Deus, conforme a palavra do Senhor, guiando o teu povo na Bíblia, na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a graça de, como povo de Deus, termos a forte consciência da tua presença, da tua glória na nossa vida, se manifestando por meio do Espírito Santo no nosso viver, quando cada dia mais somos parecidos com o Senhor Jesus. Que assim todo o teu povo, Pai, que a glória do Senhor se manifeste na vida de cada irmão, que cada um de nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, parecidos com Jesus, para que o teu nome seja glorificado, seja honrado, seja exaltado, seja bendito no nosso viver. Assim nós oramos e pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.